Vou colocar aqui para apresentar. Quando estiver aparecendo, Pode começar, Jaque. vocês me avisem. Tá aparecendo? Aqui para mim tá. Tá. Eu peguei primeiro aqui, eu fiz uma base, fui olhando a partir de setembro, tá? Eu fui pegando todos os pré-faturamentos, relatório do SDS. Eu vou mostrar aqui o pré-faturamento, não sei se todos estão familiarizados. O inicial, esse contador inicial que aparece no pré-faturamento, é ele que deve ser considerado para fazer o cálculo, para conferir a produção. A gente não usa, é importante vocês não pegarem esse contador inicial que aparece lá no relatório do SDS, porque pode ter divergência, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre esses problemas que podem acontecer se vocês considerarem só o SDS, tá? Então, eu vou mostrar a ferramenta vocês vão entrar aqui no relatório, uso, para você já vai aparecer automaticamente o contrato de Maringá. Eu vou precisar dos 2 monitores e vou colocar aqui o período que eu estou fazendo, gerando o relatório. Nesse exemplo aqui que peguei para mostrar para vocês nesse momento, eu estou olhando para setembro. Então, eu vou colocar de 1º de setembro até o último dia do mês, dia 30. E coloco para exportar. Vou demorar um pouquinho. Ele já baixou. Uma coisa que é bacana, não sei se foi quando foi instalado para vocês, se foi configurado alguns campos aqui nessa opção de colunas de relatório, vocês podem incluir alguns outros campos que podem ajudar na validação, não só do pré-faturamento, mas para qualquer outro tipo de avaliação de produção, que não seja exatamente de faturamento, vocês querem fazer algum estudo, vocês conseguem puxar relatório também por aqui. Uma informação que eu acho que é legal a gente colocar é sempre essa informação aqui, ó, de data de leitura final. Por quê? Por mais que eu coloco aqui para trazer informação dessa janela, nem todos os contadores vão ser do dia 30. Por quê? Pode ter máquina que perdeu o monitoramento, pode ter máquina que foi desligada, e com a informação ticada aqui, data de leitura final, ele vai te mostrar lá no relatório qual é a data exata daquela informação do contador, de qual dia. Dentro do dia 1º do 9 até o dia 30, ele vai falar que dia que foi a informação desse contador, do dia 15, do dia 20. Então, ele ajuda você ter uma maior informação, maior detalhe de qual é a data daquela gravação pela ferramenta do SDS. Essa informação a gente tem também aqui no pré-faturamento, que está como data de leitura, mas eu gosto de reforçar aquela informação, por quê? O SDS, ele faz apenas uma gravação durante o dia. Então, a gente tem uma informação de contador todos os dias para cada equipamento. Então, aí ele repete. Gente, se eu estiver falando e tiver alguma coisa confusa, vocês me param, me perguntam que eu volto, tá? É uma gravação por dia e ele vai replicando aquele mesmo contador. Aqui, se vocês olharem, tem o lançamento do dia 30 do 9 às 6 horas. Mas esse contador não quer dizer que é o contador da máquina às 6 horas da tarde. É o contador das 2 horas da manhã que é replicado durante o dia inteiro. Então, para cada equipamento, a gente vai ter uma informação. Eu vou abrir aqui para vocês o relatório que eu extraí, como que ele se apresenta. Ó, esse é o relatório. Quais são os campos que a gente vai fazer a conferência sempre? A gente vai olhar para o número de série, o contador FIM, de monocromática equivalente, e o FIM colorido, do equivalente a 4. E também, sempre é importante dar uma olhada, ter essa informação aqui, ó, da data da leitura. Porque ele vai falando de, ó, tem máquina que a última informação de contador foi dia 30, outros foram dia 30, dia 29, 28, então ele vai trazendo a informação exata. Esse é o relatório que sai do SDS. Agora, para ficar mais fácil, eu sugiro a gente fazer uma validação dessa forma. Aqui,
é a validação do contador do mês passado. Por quê? O que você aprovou, o que foi aprovado em agosto, o final de agosto, vai ser o inicial de setembro. Deu para entender essa parte? Alguma dúvida nesse ponto? Pessoal, uma dúvida? Já estiver que eu acho respondendo, que tava no pode mudo, tá? Acho que dá para avançar aí. seguir já. Pode seguir? Tá. Mas quando eu entrar em outubro, aí eu acho que vai ficar mais claro para vocês. O que eu fiz aqui para fazer a validação de setembro? Só Eu um minutinho, Jaque. A Lu caiu ou ela tá aqui? Tá aqui, acho Tá que ela tá aqui, eu tô aqui. vendo a Lu aqui. Ah, tá. Tô vendo a Lu. Eu só Lu. fechei o microfone, mas eu estou aqui. Estou Ah, tá. acompanhando. Eu não tava vendo sua carinha aqui. Tudo que tá aqui, tudo que tá colorido aqui, amarelo e esse lilás, ele não vem no pré-faturamento de vocês. Eu só incluí para ficar mais visual, para poder explicar para vocês detalhadamente como que fica mais fácil uma validação, como vocês vão pegar pelo pré-faturamento. Para validar se o contador inicial tá ok, o que eu fiz aqui? Eu fiz um PROC com o pré-faturamento de agosto para trazer o contador final do mês. E eu vi se esse contador final de agosto está igual a esse contador inicial aqui do pré-faturamento. Se tiver batendo, tá tudo certo. Se tiver diferença, a gente vai atrás para corrigir. Quando eu fiz a validação, nem tudo tá ok. E aí eu estou trazendo aqui para vocês os motivos que o contador inicial não está batendo com o final do mês anterior. Um motivo de retrocesso de contador é quando tem uma troca de placa. Essa máquina aqui, essa H09, ela entrou aqui com o inicial 0, no mês de setembro. Mas, no mês anterior, o contador dela estava em 6.256. O que fez retroceder o contador dessa máquina? Foi uma troca de placa. Até mencionei aqui, eu coloco o número da OS para vocês fazerem a validação, tem os relatórios explicando o que aconteceu. Essa máquina provavelmente teve algum defeito, precisou de uma intervenção técnica, trocaram a placa dela lá dentro, e quando troca essa placa, o contador retrocede, volta ao 0, como se ela tivesse um reset de fábrica. Então, com isso, a gente identificou, corrigiu o contador. Nesse caso, não há desconto. Por quê? Tudo que foi cobrado até esse último contador de 6.256 é devido, foi utilizado. O problema aconteceu depois da utilização. Por isso eu coloquei essa informação. Então, essa parte aqui, essa máquina está justificada, está tudo certinho, porque teve a troca de placa. Um outro exemplo que aconteceu foi, por que esse equipamento, o inicial aqui está começando como 0, eu olhei no mês anterior e não aparece essa máquina. Por que ela não aparece? Essas máquinas aqui não aparecem porque elas foram instaladas dentro desse mês, dentro dessa competência. Então, se ela foi instalada dentro da competência, o que acontece? Elas não estavam no faturamento anterior, então o inicial dela está correto, é 0 mesmo. Só que o que aconteceu no caso da Maringá? Não sei se todos estão cientes, no começo estava tendo muita transferência entre capas. E esses 4 equipamentos que eu menciono aqui, ela realmente houve um erro, e a gente abriu um chamado de desconto para explicar, né, para fazer as correções. Essas máquinas, elas já tinham passado por uma outra capa de Maringá. Eu vou mostrar um outro arquivo. Ó, elas estavam nessa capa aqui, que é a 12864. Então, essas 4 máquinas já tinham produzido em outro contrato, elas produziram até, aqui, exemplo dessa BK, ela produziu até 47. Se eu faturei na capa 12864 de Maringá até o contador 47, quando ela entrou para a capa nova, ela deveria começar a partir desse 47. Só que a gente teve um problema sistêmico aqui no final do ano passado, a gente já corrigiu esse problema,
Mas isso gerou um problema quando o contrato quando houve a transferência. E ele não reconheceu esse contador final do contrato anterior. E por isso ele entrou como zerado, como se a máquina fosse nova. Então, por isso, eu montei aqui um arquivo de desconto para que a gente repasse em nota fiscal no próximo mês. Ou talvez a gente pode ver com a Sandra se tem uma outra forma de a gente dar o desconto em alguma nota que já está em aberto, mas esse desconto a gente já colocou aqui mapeado para dar para vocês, porque realmente foi uma cobrança indevida. Alguma dúvida nesse ponto? Não? Tá. Então, vou seguir. Isso é para fazer. Esse primeiro ponto que eu estou explicando é para fazer a validação do pré-faturamento dos contadores iniciais, tá? Então, para fazer a validação dos contadores iniciais, eu tenho que ir no pré-faturamento anterior e não pela informação que vai vir aqui no SDS. Por quê? O SDS ele me traz a informação do contador que entrou no dia 1º e o contador que finalizou no final do mês. Porém, se uma máquina fica um mês sem monitorar, essa conta não vai bater, né? Porque por mais que a máquina não esteja monitorando, ela pode estar sendo utilizada lá na ponta, né? Apenas não está na rede no momento. Então, a ferramenta ela não consegue trazer dados do momento onde não está tendo o monitoramento dela. Então, por isso, a melhor forma, sempre para fazer validação do pré-faturamento, é olhar o pré-faturamento anterior. Se eu aprovei setembro e estava tudo ok, o contador final, no mês seguinte, o inicial vai ser exatamente o mesmo os contadores, salvo algum erro, algum problema, como esses que eu descrevi aqui agora há pouco, que foi um caso de troca de placa, máquina instalada dentro do mês, e esse exemplo aqui que foi o único que a gente teve mesmo, que é foi um erro mesmo da transferência que o contador inicial entrou errado. Sobre a parte do contador inicial, nenhum ponto, vou seguir para a parte da validação dos contadores finais. Aqui, para validação dos contadores finais, é basicamente eu fiz um PROC da ferramenta do SDS para trazer o contador do fim monocromático e do colorido. E também eu trouxe aqui, só para ajudar na validação, a data de leitura final. Com isso, só conferir. Esse contador do SDS é o mesmo que está aparecendo no pré-faturamento? Se está tudo ok, está tudo certo. Se tiver diferença, eu vou apontar aqui. Eu tive um caso, teve caso aqui desse desconto, foram aqueles que eu já tinha mencionado anteriormente, que o inicial entrou errado. A maioria está ok, só aqui para exemplificar, ó, mais de 157 equipamentos, está tudo certinho, não teve diferença alguma. Tem um equipamento que não trouxe nenhuma informação no SDS, são máquinas que não estão monitorando, a gente não tem informação. Se não tem informação, aqui vai estar, ó, tá vendo que o inicial e o final estão zerados, não tem produção, não tem cobrança alguma nesses equipamentos. E esse ponto aqui, que eu coloquei como verificar, eu até deixei ele em vermelhinho, foi um equipamento que teve uma pequena diferença no contador. Para ele, depois eu vou pedir para o Wesley mostrar essas diferenças em um outro momento, tá? Depois eu vou pedir para ele mostrar para vocês por que deu essa diferença nesse equipamento. Então, para fazer as validações, basicamente é dessa forma. Esse aqui é o exemplo de setembro. Vou fechar e vou abrir o de outubro, que vai ser basicamente o mesmo modelinho. Só um momentinho. Aqui deu um erro de referência de outubro. Deixa eu pegar aqui o outro. Ó, aqui é o pré-faturamento de novembro.
É a mesmo tipo de validação para conferir os contadores iniciais. Eu peguei o contador final de, no caso, nesse exemplo aqui, de outubro, e esses de outubro eu fui pegando o que tinha de diferença. Então, existem máquinas que não aparecem porque elas foram instaladas dentro da competência, tem equipamentos que foi desconto da movimentação, e depois eu faço a mesma coisa aqui para validar o contador final. E com isso eu vou pegando se tem qualquer diferença. Aqui tem uns exemplos diferentes, são máquinas que perderam o monitoramento, tá vendo aqui esse exemplo aqui? Essa máquina, ela trouxe informação no SDS, mas no pré-faturamento não está tendo nenhum tipo de produção. Por que eu não cobrei nada nela? Por que não teve nenhum lançamento, nenhuma cobrança? Porque a data dela de leitura é muito antiga. Ela perdeu o monitoramento, ela nunca mais trouxe uma atualização de contador, é como se tivesse perdido a conexão com ela. Então, como a gente não teve um contador atualizado e a data dessa leitura, ela é antecedente à instalação, por isso que ainda a gente não teve a cobrança dela. Mas a partir do momento que a gente receber o contador ou ela voltar a monitorar, a gente faz toda a cobrança retroativa desse equipamento. Eu vou mostrar aqui um descritivo que eu fiz para ficar mais fácil. Vou ver se vai abrir. Ó, pronto. Aqui, depois eu vou passar para o Caio essas informações. Eu olhei todos os meses, de setembro até março, validando, eu encontrei esses descontos que eu preciso repassar, a gente vai repassar em nota para vocês, que foi referente àqueles contadores iniciais que entraram errado. Fora isso, eu tenho uma diferença em alguns meses aqui, eu tenho uma diferença em setembro, novembro, dezembro, e aí eu tenho uma diferença de 877 páginas no PB e 67 no colorido. Eu vou pedir para o Wesley poder explicar para vocês na ferramenta por que às vezes pode acontecer essas diferenças. Um dos pontos é, como eu tinha mencionado lá no comecinho para vocês, o SDS, ele tem uma gravação por dia, uma atualização de contador por dia. Porém, alguns equipamentos fizeram algo inesperado, assim, algo que não é comum. Eles tiveram 2 gravações. E por isso que trouxe uma diferença pequena, que são esses 9 equipamentos. Eu coloquei até como na planilha como justificativa. Ela pegou 2 contadores no mesmo dia. A Simpress está cobrando algo indevido? Não. A única diferença é que no relatório ele só vai trazer uma informação, mas reportando no sistema, ele trouxe 2 vezes contador. E a diferença são essas, dá uma diferença pequena aqui de 731 páginas. Agora, esses 3 equipamentos que não foi um problema de duplicar o contador, o Wesley vai mostrar um pouquinho para vocês nesse exemplo da H09, que é uma máquina que teve uma informação diferente no relatório do SDS. Ele vai mostrar para vocês um pouquinho lá na tela da ferramenta, tá? Aí qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu volto, mostro. Depois a gente pode pedir até para a Luciene entrar na ferramenta e pegar o pré-faturamento que ela quer olhar a partir de janeiro. E a gente testa aqui em janeiro, ela montando para conferir e ver o que tem de diferente. Eu tenho aqui o meu arquivo, mas a gente faz com ela para que aí ela já se familiariza para fazer essa validação e a gente tira todas as dúvidas dela. Pode pegar a tela, Wesley. Opa, pessoal, estou assumindo aqui o controle aqui da minha amiga Jaque. Quando vocês estiverem visualizando minha tela aqui, vocês me dão um sinal aí de ok, tá? Pode tá pegando. Aqui no monitoramento, né, eu tenho 2 pontos que sempre são importantes aqui
para nós, né, em questão aos equipamentos, né. A ferramenta, ela nada mais é que um espelho da MIB da impressora, né, onde eu extraio essas informações, né. Então, a ferramenta pega o contador diário ali do equipamento, né, então se você imprimiu uma página, você for lá e imprimiu agora uma página, aqui vai refletir nesse contador aqui, essa uma página impressa, né. Só que não temos apenas esse contador aqui de uso, né, que é o contador que nós utilizamos aqui diariamente, né. O equipamento ele possui diversos outros contadores dentro dela, né, que a somatória deles ali vai ter um cálculo aonde você vai chegar no contador equivalente do equipamento, que é o contador que é utilizado para faturamento ou para o envio de suprimento de vocês, né. É. O que acontece em alguns momentos, por houver dois ou mais gravações ali simultânea, o equipamento ele pode gravar valores não que sejam errados, mas de horas erradas que foi no momento do que houve a integração dentro do sistema da Simpress, né? Hoje a máquina, o contador dela está idêntico ao que está sendo praticado dentro da linha onde é travado no nosso ERP interno aqui, né? Então, nós validamos, fizemos várias validações, né, com o objetivo de entender se o erro estava persistindo ou não. E para esse equipamento, ele houve uma coleta ali no momento errado, onde ele fez um cálculo ali por conta das cópias, né? Ele não fez a somatória das cópias ali dentro, então ficou uma divergência de um cálculo que até a Jaque mais para frente, com certeza ela vai pontuar para vocês o porquê que ele não fez a integração de forma correta, né? Ô, Jaque, qual que é o período lá para eu abrir aqui a parte de contagens anteriores aqui para mostrar para eles, para nós fazermos a Foi validação? setembro. Setembro. Uhum. Não, desculpa, acho que dezembro, peraí. Dezembro. Na H09 é dezembro. A data de leitura é 30/12. Aqui nós temos todas as leituras do equipamento, né? Desde o dia que ela foi ativa dentro do sistema, né? Que é o dia que ela é ativa para nós dentro da ferramenta, até a data de hoje. Eu só não vou ter essas leituras de equipamento que tenha tido algum problema, né? Na máquina, troca de placa, ou a máquina perdeu o histórico, né? Ou quando o equipamento ele apresenta algum defeito, eu vou lá e excluo aquela máquina para ela subir novamente, né? A máquina, em alguns momentos, ela pode se perder em questão aos relatórios, né? E uma forma para corrigir esses problemas é a exclusão desse equipamento e trazer ele novamente como se fosse um novo equipamento, né? Mas aí vai estar os contadores gravados, tudo certinho, né? Então não temos uma perda de dados, né? Mas sim só o que eu não tenho aqui na ferramenta atual, né? E esse equipamento, ele apresentou um certo probleminha na página, nos contadores das páginas. Já que você está com aquele cálculo para nós colocarmos em paralelo para facilitar aqui o entendimento, a visibilidade do que nós fizemos? A de diferença? Isso. Que deu. Foram 207 páginas? A diferença é 137 páginas. Foi 137 páginas, né? Não, 237. do contador. O contador que a gente usou para faturamento foi 6.087 e o que veio no relatório foi 5.950. Então, a diferença era de pegar aqui certinho, a diferença 137 páginas, que é de cópias. Uhum. Que vai dar exatamente o número de cópias que tinha no valor, ou seja, não foi, acabou não sendo contabilizado o valor. Então, isso daí nós acabamos olhando para esses equipamentos, os outros acabam se repetindo, né?
E aí nós trouxemos essa informação aqui dentro, que é uma forma um pouco mais difícil de olhar para o relatório, porque são muitos contadores que entram e você tem que fazer, quando o contador está em A4, impressão é um contador. Eu não sei se vocês têm equipamento que possuem A3, possa ser, tem A3 aqui, que é contabilizado também no total de páginas, mas um A3 é o que vale 2 A4, né? E quando tem duplex também tem páginas ali a serem contabilizadas, né? Mas nesse caso, como é só uma impressora que tem só praticamente cópia e uma multifuncional que só tem cópia e impressão, né? Fica mais fácil de identificar, né? Ô Jaque, nesse ponto aqui, qual foi a ação que você preferiu tomar para esse caso? Não, eu vou ter que passar para o Caio se ele. Hum, Porque assim, a cobrança é devida. A gente não cobrou duas tá, vezes essa cópia. Mas sim, a gente vai ter conversado diretamente com ele para ver se ele, né, se ele vai aprovar o pagamento, porque essa diferença são 137 páginas. Então, eu vou passar para ele todos os prints, vou mandar os arquivos e para pedir a liberação, porque por mais que entre o pré-faturamento está um valor de 6.087 e o relatório deu esse problema, né? A gente não sabe se teve algum reset, a máquina passou por alguma atualização que causou isso, mas a produção é devida. Mas eu vou depois passar para o Caio detalhadamente. Eu acho que agora o que a gente pode fazer é pegar não sei, talvez a Luciane ou o próprio Michel, pegar um dos arquivos, janeiro, fevereiro, e eles testarem. Porque eu acho que eles sim. fazendo, vai ficar mais fácil o entendimento. Porque uma coisa é eu pegar aqui e mostrar como que eu fiz. Né? Eu falo, pega esse campo, mas vocês fazendo, vocês vão entender melhor. Né? A teoria é uma Jaqueline, coisa, eu quero que vocês façam, né, tenham a prática. Jaqueline, Oi, vocês estão me escutando bem? Sim, tô sim. Ontem, quando eu falei com o Guilherme e ele me disponibilizou, então, o acesso, Uhum. aliás, no dia 15, aí eu comecei a olhar, né, Sim. todas essas possibilidades. Como para mim é tudo muito novo, eu não fui por esse caminho que você mostrou. Eu fui pelo relatório uso Máquina a e máquina? isso, eu É escolhi mais o número de trabalhoso. série. É, É muito relatório é muito trabalhoso. mais rápido. Tanto que eu estou desde do dia 15 ali analisando, e depois ontem o dia todo, um pedaço da noite, hoje até agora. E o que eu consegui ver disso tudo? Eu comecei olhando, pegando o relatório de faturamento e Uhum, SDS. uhum, Então, abri dezembro, que não era da minha como uhum. fiscal, né? Mas eu abri dezembro justamente, olha, foi bom porque eu fiz isso que você falou. Eu olhei o contador final e Sim, depois eu olhei o contador inicial de janeiro para e ver se batia. a maioria, poucos casos que eu tenho ali, eu até fiz uma anotação, bateu certinho. Você estava olhando E janeiro, né? a janeiro. Então, eu olhei dezembro para ver o contador final de dezembro, contador inicial de janeiro, e deu certinho SDS com o relatório do faturamento. É, Pouquíssimos casos que pelo depois que eu eu vi aqui, queria te falar. só tem uma máquina. A gente pode testar com você fazendo por relatório, para a gente testar aqui, para ver se dá certo. Pode ser. E o que eu queria te dizer, nesse que eu peguei máquina por máquina, ele aparece o número de ciclo e o número inicial e final da contagem mesmo ali. É o equivalente. Como eu olhei o relatório de faturamento, eu observei que aqueles números eram similares. Então eu deixei o número a contagem de ciclo fora. Peguei só essa contagem mesmo ali, inicial e final. Só que Tá, daí eu fui isso tudo do 14.132. Eu fui tá. pegar o final de janeiro e comparar o de fevereiro, para começar a fazer toda a análise de fevereiro, maioria não bate, maioria Hum, não dá. Por exemplo, assim, se tem lá um exemplo, né? Final de janeiro, 3.500, o número final da contagem. Aí, em fevereiro, ele começa 3.450. Isso é um exemplo só. Ele está menos. E aí dá um valor maior no número de impressão, né?
Você tem anotado qual é a série? Que aí eu posso entrar aqui, como eu montei os arquivos até março, eu tenho aqui, eu posso olhar. Posso te dar um exemplo aqui. Você está olhando, você está me falando que é o pré-faturamento de fevereiro. De fevereiro, o final não bate, o final de janeiro não bate com Não o bate com o inicial inicial de fevereiro. Tá. Você quer um Vou abrir os número de uma dois. máquina, por exemplo? Quero sim. Posso falar o número aqui? BRB. Pera, deixa eu só abrir aqui rapidinho o arquivo. Sim. Uhum. Fala o final para mim. 2J, deve ser o 02H. 02H. H. Tá, achei ela. É 44 mil e pouco, né? Deixa eu ver aqui de novo. 42, aliás, 261. Wesley, eu vou compartilhar aqui, tá? Nessa máquina. Olha, esse aqui tá aparecendo para todo mundo? Sim. Sim. Ó, mas não... esse é o pré-faturamento, né? Esse é o de fevereiro que você tá. Confere para mim, qual que é o inicial que está no teu? O inicial no faturamento está 42.261. No pré-faturamento? É. O inicial de fevereiro? É. Eu acho, então, não... Aliás, desculpe, 44.151. Não, o inicial preto e branco no faturamento. Não, tem alguma coisa, então, incorreta, porque ó, eu estou com o pré-faturamento dessa máquina, o inicial dela, aqui em fevereiro, é 3.000 páginas e 528, o inicial dela. Isso aqui em fevereiro, se eu pegar essa mesma série e ir no pré-faturamento de janeiro... Deixa eu pegar aqui, ó, tem algum filtro. Deixa eu pegar aqui. Ó, final de janeiro, ó, pré-faturamento de janeiro, contador final, 3.528. Eu vou para o pré-faturamento de fevereiro, o inicial está exatamente 3.528. Espera aí, deixa eu ver se eu não estou... 01, eu estou aqui, 02, 225, 28, 02, 225, série. Deixa eu colocar ele aqui, estou fazendo novamente para ver. Aí ele tem aqui para executar um relatório. Olha, eu coloco ele aqui. Ué, o que eu fiz de errado aqui? Ah, tá, eu não coloquei Maringá aqui. Só um minutinho. Tá. Fico até nervosa com essas coisas novas, assim. Mas você está olhando, só para eu tirar uma dúvida, você está olhando o pré-faturamento ou você está falando que esse valor está no SDS? Espera aí que eu estou entrando aqui. Ô, Jaque, eu fui um por um. Dentro do SDS, ele está batendo idêntico ao valor aí. O início equivalente está 3.535, né? Sim. E aí tá 28, né? E o final dele aqui tá 4.159, que tá batendo exato aí. Tem 10 páginas de diferença aí, né? Não, mas o inicial, né? o inicial não, a gente não olha do SDS, o SDS. Sim, mas assim, tá muito próximo, né? Então vai estar vai estar batendo certinho esse equipamento. Eu fui anotei até aqui máquina por máquina. Quer ver? Deixa eu te dar um outro exemplo aqui que eu tenho. Análise, ó. Eu pus aqui a máquina, meu Deus, que pequenininha aqui, peraí. A máquina, vamos tentar outra aqui. Essa que eu te disse, né? J02H, é essa? Então, aí eu até fiz um print aqui, ó. Desculpe, vamos ver de novo. 3.535 é o inicial. No SDS. No SDS. Tá, e aí, no levantamento, no faturamento, é 3.528. Tá, mas o inicial nunca vai bater. Ó, o SDS, ele não. O inicial, pré-inicial, toda vez que você for conferir, esse campo aqui, inicial,
Mas o último não tem que bater com o primeiro, Jaqueline? Mas do pré-faturamento, você vai ter que... O final de janeiro não tem que bater com o início de fevereiro? Mas é o pré. Exemplo, quando eu for validar inicial do pré, o que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que olhar o final de janeiro. Do pré-faturamento, não do SDS. O final do pré-faturamento do mês anterior. Então, por isso que não está batendo. Você está olhando o inicial do pré com o inicial do SDS. E por isso que não está batendo. Quando você está olhando o contador inicial do pré-faturamento, você tem que olhar o final do pré-faturamento do mês anterior. Olha, mas eu estou aqui no faturamento agora. Você tá no faturamento... Abre o pré-faturamento dele. Está 3.528. Ela começou... Sim, com 3,76, foi para 3.528. É isso mesmo, ó, tá certinho. O pré-faturamento terminou em 3.528. No pré-faturamento de fevereiro, qual que é o inicial? 3.528. No faturamento, peraí, deixa eu ver aqui, 3.528. Então tá certo. Mas no SDS, então, mas daí a gente não tem que usar o SDS também? O SDS é só para conferir contador final. Só para conferir o contador final. Se você confere o final de fevereiro do SDS, no mês de março, vai estar tudo certo o inicial. Não vai ter diferença. Você não precisa conferir 2 vezes. A gente só confere o final dos contadores. Lá, se você for olhar na ferramenta do SDS, vai ter um monte de campo. Vai ter... Porque aqui vai mostrar o contador que entrou no monitoramento aqui. Mas isso não quer dizer que é o que foi o último faturado. São 2 ferramentas diferentes. Né? São 2 sistemas diferentes. Aqui é o que eu estou faturando, emitindo nota para que vocês façam os pagamentos. Pode ser que tenha máquina que não esteja na ferramenta do SDS e que esteja em uso, né? Às vezes não tem rede no local. Aí quando coloca para monitorar, essa informação de inicial, ele me mostra qual foi o contador que entrou nesse dia. Só que se a máquina, nesse exemplo aqui que a gente está em setembro, se a máquina ficou 2 meses sem monitorar, a empresa vai estar perdendo produção, a gente vai estar perdendo dinheiro. Então, para validação de contadores iniciais, sempre você precisa conferir com o pré-faturamento do mês anterior. Você confere, essa máquina, o final do mês passado foi 3.528, é 3.528 que tem que vir como inicial do próximo mês. Michel, você tem algum pré-faturamento para a gente testar no seu? Não. Não? Não, estava olhando aqui na SDS, inclusive eu estou monitorando vocês, estou vendo essa impressora aí é de CMEI, né? Sim, eu estou no processo do CMEI, isso mesmo. Eu consegui mapear, encontrar praticamente todas as impressoras. Tem algumas situações que ainda tinha dúvida, mas deu para entender essa parte do inicial, que o SDS, vocês não esse inicial aqui não tem que ser validado, não tem que ser considerado para fazer a validação de produção. Inclusive, aqui tem esse campo aqui que fala uso de monocromática, que é a produção. Mas essa conta não é exata, porque ela mostra qual foi a produção dentro dessa janela apenas no SDS. O correto é sempre vocês considerarem pelo pré-faturamento inicial. Então, se você conferiu o mês passado, todos os finais bateram, tá tudo certinho. De dezembro para janeiro, todos bateram. No pré-faturamento de janeiro para fevereiro, alguns não bateram. Vamos fazer aqui juntas? Eu tenho esse pronto, mas eu vou puxar um novo. Eu vou até puxar um do sistema aqui. Ó, vamos lá. Se você não consegue... Jaque, desculpe, assim, que é muito novo para mim. Eu estou querendo entender. Pode perguntar. Se eu vou conferir
relatório de faturamento com relatório de faturamento, por que eu tenho que acessar SDS? É porque o Só o relatório SDS... de faturamento, então, porque daí eu confiro os inicial, final, bateu, tá certo, não é? É que o que foi questionado é que vocês querem uma forma de conferir se o que está na ferramenta está sendo faturado exatamente. Então, por isso que a gente disponibilizou, para que vocês tenham acesso para fazer essa validação. E o que eu estou tentando deixar claro para vocês que vocês têm acesso total, vocês conseguem fazer qualquer tipo de extração de relatório. É muito mais fácil você tirar um relatório com todos os equipamentos do que você fazer a validação de um em um, porque o tempo de validação um a um, você vai demorar, às vezes, 2, 3 dias. E extraindo o relatório é muito mais simples, porque é só você, para fazer a validação, você vai ter que ter o pré-faturamento do mês passado, que você já conferiu, está tudo certo. Se ele foi faturado, você aprovou, está tudo certo. É que a gente está com um probleminha aqui desde dezembro, né? Desde novembro, mas na teoria está tudo ok. Se foi faturado aquele último contador como final, ele que deve ser o inicial do mês seguinte. Tem alguns que não bate? Tem alguns que não bate, mas é tudo justificado. Eu vou pegar aqui no prédio. Porque é isso mesmo, já que se eu pegar o final de janeiro, digamos, de dezembro, e o final de janeiro, vai bater, deu certo. O final de dezembro com o inicial de janeiro, no relatório de faturamento dá certo e com o SDS dá certo. Todos, os 3 batem. Agora, se eu pegar o final de janeiro com o inicial de fevereiro, bate no relatório. Mas com o SDS não bate. Não, bateu em janeiro. Esse inicial não vai... Pode bater uma máquina ou outra, sim, pode, mas no geral, não. Esse campo não deve ser considerado. Toda validação tem que ser sempre pelo fim. Fim monocromático. Você sempre vai fazer essa validação pelo fim, não pelo inicial. O fim de um com o inicial do outro, não é? Não. O fim de dezembro com o inicial de janeiro. São duas coisas diferentes. Quando eu for validar esse campo aqui, inicial, nesse aqui, eu vou olhar para o é que é muito informação, mas a gente vai falar. Minha cabeça está girando. Assim, para gente que mexe todo dia, parece bem simples, mas é diferente, uma coisa nova para vocês. Vocês estão se familiarizando com pré-faturamento, com a ferramenta do SDS. O contador final eu pego do inicial, mas que inicial? É confuso. Mas por isso que vocês vão se familiarizando com esse tópico e você vai ver que está tudo certo, fora algumas exceções que a gente depois corrige e qualquer discrepância a gente dá o desconto. Para validar o contador inicial, a gente vai olhar o final do mês anterior. Depois eu posso fazer até eu fiz até aqui. Final mês anterior, inicial do mês vigente. Eu fiz até aqui, tipo uma apresentaçãozinha básica mostrando aqui para vocês que para fazer a validação, a captura do SDS é realizada uma vez por dia, né? Extrair o relatório, colocar a data e sempre considerar o fim equivalente. E aqui, quando eu vou fazer a validação do contador inicial, nesse exemplo, eu estou olhando fevereiro, eu tenho que pegar janeiro e olhar, eu vou até tentar reduzir aqui a tela para ficar tudo no mesmo lugar. Reduzir aqui. Vou pôr a mesma série nos dois. Não pegou. Aqui. Reduzir aqui e colocar os dois juntos. Tá ruim aqui. Tururum, pronto. Tá.
Ó, é o mesmo equipamento. Uhum. Deixa eu só puxar mais para cá, que aqui está falando informação de vigência. Aqui, ó, aqui. Ó, o mesmo equipamento. Aqui é janeiro. Qual que foi o final? Que foi, exemplo, você está no mês de janeiro. Você puxou o relatório da SDS, conferiu o final, tá tudo certo. Esse contador final vai ser o mesmo que vai ser o inicial do próximo mês de fevereiro. Então, quando você for validar esse campo inicial de fevereiro, você tem que olhar lá no arquivo do pré-faturamento, no pré-faturamento do mês passado e conferir o final. Mas quando você for conferir o contador final do mês, aí quando você for conferir esse campo, você olha para o SDS. É só nesse momento que você olha para o SDS, para olhar o final. Tá dando para entender? O final que eu vou me reportar ao SDS, só o valor final. Sim, isso, Entendi. só o final. Uhum. Se você for, quando você for olhar o inicial do pré-faturamento que você está validando, aí você olha para o pré-faturamento anterior. Pré-faturamento. Isso. Eu fiz isso, Jaqueline, eu fiz isso. Em alguns, como eu te falei, se eu for faturamento para faturamento, bate. Agora, se eu fosse faturamento para SDS, o inicial não batia. O inicial não vai bater. Batia. Sim, o final batia, e aí tinha umas que davam assim, 3 folhas, 3 cópias de diferença. Uhum. Tinha algumas que chegavam a 900 e poucas cópias de diferença. Uhum. Teve também. Mas, assim, batia, a maioria batia. Eu tenho alguns casos ali que eu apontei, só que depois eu posso passar. Você consegue compartilhar a tela e mostrar você tirando o relatório? Se você puder mostrando o seu arquivo, a gente vai olhando. Ô, Jaque, só para dar uma ajuda, esse contador que é o 3528, ele está dentro do SDS no dia 31/1, tá? Então, no dia 1º, que é o período que vocês estão falando, o que eu acho que deve ter acontecido para estar divergência nesse campo aí, para essa série, foi que o contador que está travado dentro do sistema de uso por pré-faturamento inicial dentro do, que é o que aparece aí para ti, é o de 3.528, ele é do dia 31/1 dentro do SDS. Então, é um contador que foi gravado, provavelmente na partir da madrugada, né, que refletiu no dia 1º, dentro do corporate, vamos dizer assim. E por isso que dá essa divergência em questão a ferramenta versus o pré do mês anterior. Mas é que por isso que a gente orienta todos os clientes a sempre a fazer a sempre usar o validação. final. Mas se ela quiser... Mas é que se uma máquina perde monitoramento um mês, Sim, não é vai dar recomendável. Porque se a máquina parou de monitorar, mas está sendo utilizada, não vai bater da mesma forma. Por mais que ela coloque lá o último dia do mês para o último dia. Ter uma noção assim para usar como uma comparação, um comparativo, o correto é usar sempre o inicial do contador inicial, o último contador aprovado do mês anterior, né? E o contador final é o contador de validação. Mas se for um caso para conferência, assim, para você, eu quero saber o quanto que a máquina está produzindo ali na semana, se tu jogar um dia anterior, se o contador fecha no dia 1º, tu jogar no dia 31 do mês anterior, provavelmente vai bater os valores, né? Mas nem sempre isso ocorre por conta que é algo que está em fluxo ali. Se a máquina não estiver ativa ou o técnico instalou a máquina, essa máquina parou porque teve algum problema, ela iniciou ali, exemplo, no dia 2, o último contador que vai ser usado para faturamento ali como contador inicial é o exemplo. Se a máquina está parada desde janeiro, vai ser o último contador lá em janeiro. Se a máquina estiver parado, eu perdi o monitoramento dela lá em novembro do ano passado. O contador que eu vou estar utilizando ela para agora vai ser de lá de novembro do ano passado. Vamos dizer assim, porque foi o último contador faturado ali real que vocês aprovaram ali no pré, né? Então vai dar uma divergência assim, tá? Mas assim, é possível trazer na ferramenta também para bater igual, mas só que colocando datas, ajustando datas ali de quando você está tentando exportar o relatório, tá? Ok.
Só tentando entender aqui, até porque a Jaque fala assim para eu apresentar mais alguma coisa, mas eu acho assim, Jaque, que eu tenho que entender, rever, e depois dessa revisão, o que realmente eu senti, eu falo, porque agora, então, eu fiz uma análise diferente da análise que vocês estão propondo. Eu só gostaria de saber, assim, no mês de janeiro, nós temos, se eu não me engano, 189 máquinas no contrato 14132. No mês de janeiro, eu fiz a conferência, relatório final, com inicial e SDS. Das 189 máquinas, eu acho que apenas umas 8 ou 10 não bateram, nem com SDS. Estava redondinho em janeiro. Eu pegava dezembro, janeiro, fevereiro, lá para ver o inicial, e pegava o SDS, tudo batia, estava redondinho. Apenas, como eu já falei, no máximo umas 10 máquinas que não. Em fevereiro, eu fiz a mesma coisa. E, por exemplo, das 15 primeiras máquinas que eu peguei e fiz análise, 8 estavam divergentes e 7 estavam ok. Por que uma sim, outras não? Porque o mês de janeiro dá tão compatível assim os números e no mês de fevereiro já dá tanta divergência? Então, quando eu fiz a validação de janeiro e fevereiro, a única diferença que eu peguei foi em janeiro, 4 máquinas, que foram aquelas situações que a máquina trouxe 2 contadores para o mesmo dia, somente isso, não encontrei nenhuma outra diferença. Eu acho que talvez depois, quando você conseguir fazer a validação por essa forma que a gente explicou hoje, talvez você vai ver que não tem todas essas diferenças, a gente consegue diminuir. Uhum. Então, porque eu usei a mesma estratégia, entende? Janeiro bateu, nossa, super bem, estava até animadinha. Daí fevereiro sim. começou a Ó, eu peguei aparecer o muita janeiro, foram só divergência. essas 4, fevereiro. Você fala que pegou essas diferenças no final, é isso? O número não bate. Por O exemplo, final. o final de janeiro com o final de fevereiro bate. O final de janeiro com o início de fevereiro do relatório bate. Mas daí não bate com o SDS, nem o final fica bem. E em janeiro batia. Isso que eu fiquei. Estranho, porque, igual esse exemplo dessa série que a senhora passou, aqui no meu estava batendo, então acho que a gente vai precisar fazer isso. Eu vou vou mandar um e-mail e vou descrever como que você valida cada campo. Você faz essa extração, hoje não sei se você consegue fazer, mas talvez na terça-feira, né, por causa do feriado, puxa o relatório, se ainda aparecer essas diferenças, você me aponta quais são essas séries, e a gente olha novamente cada série para ver se realmente está diferente ou não. E se está diferente, eu vou te mostrar por que está diferente. Explico para você exatamente o que aconteceu. Certo. Porque se você pegar essa máquina que eu falei, essa numeração que eu falei para você, por exemplo, em janeiro, ela aparece o início 3.076, o final 3.528. No de fevereiro, ela inicia com 3.528. No SDS, ela tem bem certinho janeiro, 3.076 no início, 3.528 no final. Só que se você pegar no SDS depois, em fevereiro, deixa eu arrumar aqui o fevereiro, ela já vai dar... O inicial não vai bater todo mês, então por isso que tem que ser desconsiderado o SDS inicial, não... Todo mês, não, o inicial oculta. Quando você extrair o relatório do SDS, pode ocultar essa informação inicial. Não considera ela para fazer a validação. Tá. Então, você acha assim que é normal um mês bater bem a maioria das máquinas e outro mês não, com SDS? Isso é normal? Isso é normal. Tá. Então, já que eu vou rever
esse inicial, esse final, conferir ali, como você falou, o final com o SDS, e aí eu volto, te passo alguma coisa, até através de e-mail, e te dou uma resposta daí. Ah, tudo bem. Mais algum ponto? Porque eu fiquei mesmo, eu fui por outro caminho e fiquei em dúvida, né? Então eu vou. Tem uns que cobram a mais, tem uns que está cobrando a menos, então Mas na são verdade essas não vai gerar nenhuma cobrança a mais. Por quê? O que vale para emissão de nota é do prefaturamento. Então, se eu cobrei 5.028, foi o último que eu cobrei, eu não estou cobrando novamente, né? O SDS é mais um informativo. É um informativo de qual o contador inicial que entrou na ferramenta, mas não é o último que eu cobrei do contrato. Porque o último que eu cobrei é o que está no relatório, o que está em nota, e o que está em nota é o que está descrito no pré-faturamento. Por isso que eu sempre falo, oriento, na hora que você puxar o relatório, pode ocultar o inicial do SDS, nem olha para ele. Sempre olha para o final. Tá bom? Eu vou refazer. Vou Michel, rever tudo você tem aqui. algum ponto? Você quer fazer algum apontamento? Alguma dúvida? Não, na verdade, eu já fiz uma planilha aqui para comparar, né? Para me começar a me direcionar também. Qualquer dia desses eu vou pedir para a Lu, talvez, se a gente tiver qualquer dúvida, a gente eu estou aqui, marcar um café também. super, né? Porque esse monte de Não, número tem aqui que assim, muito doce. Uma coisa é eu mostrar a validação que eu fiz, que eu já estou acostumada a mexer com a ferramenta, acostumada com os termos, e eu mostrar para vocês, falar, usa isso, 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 tá? Na hora que você for fazer a validação, né, é aí que vai entender, né, vai surgir as dúvidas. Então, exemplo, a Luciane estava fazendo validação 1 a 1. Agora ela sabe que tem uma forma dela extrair um relatório que em 1 minuto ela está com todos os contadores. Sim, eu estou com ele aberto aqui, eu estou dando uma olhada aqui. Realmente, tem algumas coisas aqui que eu não entendo, né? Mas a gente conseguiu fazer um mapa de nome da máquina e IP. Então a gente sabe onde é que está a máquina. Então, assim, a gente já começou, a gente já tem um norte aqui. Foi meio chato, a gente gastou 2 dias inteiros para fazer, 2 dias de serviço, segunda e terça toda, mas a gente começou a verificar já o que tem ativo, né? As mudanças. Tantas meninas me mandaram algumas validações que a gente não conseguiu fazer ainda por questões de logística também, né? Porque a Lu conhece a rede da Seduc, a gente tem escola, tá em reforma. Eu acho que ela caiu. Eu acho que ela caiu, não caiu? Eu acho que sim. Agora eu acho que ela caiu mesmo. Aí tem as tratativas, né? Tem escola que está voltando, tem CMEI creche, né? Está voltando para o seu lugar de origem. Então a gente está fazendo esses alinhamentos também para na hora de ver o saldo ali, tem impressora de saldo. O que não tem, a gente está começando a remanejar. Tanto que eu falei com o Dionísio hoje, e a gente vai alinhar isso já depois, já até está marcado no quadro aqui. E na terça-feira a gente vai fazer esse alinhamento, porque pode ser que a gente tenha impressoras aqui dentro que possam ser encaminhadas também. Tá. E só para eu entender, que eu acho que eu não estava aqui no começo, o Caio, ele está responsável pela validação do pré até qual mês? Até dezembro. Até dezembro. Entendi. Ele era o fiscal do contrato, né? Então, o que acontece? Para seguir para pagamento, ele precisa da validação dele nessas notas. Então, eu vi ali que você tinha falado da identificação, né? Das correções. Desconto. Isso, então a gente precisa, se você puder, né, já fazer também. Você fez só setembro? Ou você fez uma pasta inteira? Eu fiz setembro a março, tudo. Setembro. Ah, tá. Você fez. Nossa, Jaque. Não, porque eu fui olhando, porque eu já fui pegando se tinha qualquer diferença. Mas eu você fez todas as pastas do Seduc? Só a 14132. É que tem mais 4 capas, né, Thali? Seduc, se eu não me engano, são 4 capas. Aí precisa ver, porque uma é CMEI, uma é escola, uma é administrativo e a outra não me lembro, mas eu sei que são 4, se eu não me engano. Eu só fiz pela 14132 mesmo, a validação pelos arquivos que o CAR tinha me encaminhado.
Eu vou te mandar as outras capas, se você puder agilizar pelo menos o do Seduc pra gente, que é o de maior volume. Uhum. Aí, se tiver alguma divergência nos outros, a gente trata pontualmente, sabe? Sim, até eu deixei já separados, os descontos já estão abertos, né? Aí só tendo ok, o faturamento já repassa nas notas, né? De referente ao mês, exemplo, é setembro, já coloca outubro, novembro, vê se coloca em uma única nota só, junta tudo e coloca numa nota só lá até dezembro. Não, perfeito. É mais porque a gente tem o maior volume é o da educação, então a gente precisa sanar a educação para começar a abrir as torneirinhas. Entendi. Né, Michel? Que torneirinha, viu? E elas gostam da impressão, hein? Elas gostam, né, Lu? Elas e eles, né? Não é uma coisa... É equilibrado. Jaque, seria muito te pedir para você me mostrar novamente como eu entro para tirar o relatório total, todas as máquinas? Claro. Só um Eu estou com minutinho. o SDS aberto aqui, aí você vai me dizendo, eu vou fazendo aqui. Tá, você vai Eu vou entrar também. Você Eu também vou entrou, fazer. tá. Você vai entrar aqui, vai aparecer nessas opções relatório, uso. Isso. Uso. Aqui já, no de vocês só vai aparecer Prefeitura de Maringá. Deixa eu puxar para cá. O Aqui você vai período, colocar. né? Só uma dúvida. Eu tenho Prefeitura de Maringá, está escrito Maringá, underline M2 e município de Maringá, M01. São os Clica os dois? dois. Clica nos Tá. dois, porque assim não corre o risco de não vir faltar algum Ó, equipamento. só para agregar, esse Maringá 2, ele ia ser um monitor que seria instalado ali junto com o Caio, tá? Mas ele acabou que não foi para adiante, tá? Todo o parque está dentro do Maringá 01. Não estranhe se caso esse Maringá 02 ele desapareça daí, tá? Porque nós vamos fazendo manutenção e aquilo que não está sendo utilizado nós excluímos, tá? Então, só para a ciência, tá? Sempre filtrem ali por cliente, tá? Que quando você seleciona o cliente, independente se os monitores ali estão marcados ou não, ele vai fazer um filtro utilizando todos os monitores que tenham lá, tá? Isso possa ser que tenha até monitores ali para coleta de alguma outra forma, né? Que seria o monitor em cloud, ele é agregado junto na contabilização total, tá? Então, se atentem mais ao cliente. Essa outra parte aí do monitor não precisa estar marcado, tá? Tá. E Mas aqui, tá ali, vendo que tem aqui, tá vendo que tem esse campo aqui, colunas de relatório? sim, eu vou na Clica coluna. nele e vê se está marcado para vocês data da leitura final. Não. Clica nele para deixar, para aparecer. Data de término, data de início, aqui, né? Aí isso? não tem. Na primeira Tá, coluna aqui. data, aqui tá aqui, ó, detalhe de Dessa cobrança. última. Ó, tá vendo aqui? Detalhe. Tá. Deixa esse ticado, data de início, data do término também, e deixa esse aqui, data de leitura final. Clicou nele para vocês? Clicou. Na primeira coluna ali diz monitor, número de série, ali não vai nada. Não, aqui não precisa. No segundo Aí, também não precisa mexer nada, é só no último mesmo, detalhe de detalhes cobrança. do cliente tá clicado em monitor, posso tirar? Não, pode deixar. Pode tá. deixar. Eu só vou pedir para você mexer no último, detalhe de cobrança. Tá. Data de início e data de término. Isso? E aí você vai clicar também no data de leitura final. Data de leitura final. Tá, consegui. Clica nele. Isso, pronto. Clicou nele, volta no E opções de embaixo, relatório. Não que precisa tem mexer mais contagens, nada. totais, páginas, Não nada. precisa mexer mais nada. E Agora aí, vai colocar o período. Eu estou colocando aqui como exemplo 1º de fevereiro a 28 de fevereiro. Vou descer um pouquinho e vou clicar aqui salvar como XLS. Quando eu clico deixa eu ver aqui, onde é que você está no período. aqui, ó, aqui do lado direito vai estar aqui, ó, período do relatório. Ó. Não, será que é o que não estou vendo?
Deixa eu Está ver aparecendo aqui. para todo mundo? Grupos, clientes, monitores, período de relatório. Não, eu acho que você está aqui no coluna Agora eu de vou em relatório. coluna. Vai para opções de relatório. Tá, tá. Agora eu vou no Aí agora você período. coloca a data, período do Certo. relatório. Certo. 1º de fevereiro a 28. Certo. E aqui vai descer, tá aqui, ó, salvar como XLSX. Ali onde tem zona, você põe o quê? Nada, não mexe mais nada. Ah, tá. Nem é nada aqui. Então, só salvar como XLS. Isso. Quando você clicar, vai baixar uma planilha na sua máquina. Tenta abrir Tá baixando, já baixou. Nessa planilha só tem o contrato 14132 ou tem outras máquinas? Deixa eu ver ela. Deixa eu ver. Eu acho que estão todas, né, Wesley? O Caio tinha me dito que estavam todas as máquinas, por isso que eu fui de uma por uma. Não, mas não tem problema, porque quando você for fazer a validação, você só vai estar com o pré-faturamento do seu. Então, independente se tem um monte aqui, na hora de você fazer o PROC V, você só vai validar o que você está olhando no pré-faturamento. Vai ter dados de outras unidades? Vai ter, mas não vai interferir no resultado, na validação que você vai estar fazendo. Certo. Tá? Ó, aqui só para mostrar, aqui nesse relatório está aparecendo 988 equipamentos. Mas, quando eu faço a validação do pré-faturamento, eu não vou fazer um PROC daqui para lá. Eu vou fazer do pré-faturamento para cá. Então, não vai interferir. E assim é muito mais rápido para fazer a validação. Vamos lá, vou tentar agora dessa forma. Sim. Vamos ver no que eu vou chegar. Vai dar certo. Bom. Vou marcar aqui de novo, ó, número de série, você vai validar. Número de série, pode até ocultar, né? Oculta, só deixa aqui, ó. Número de série, fim monocromático e fim colorida. Tá. É isso. Ok. O resto oculta tudo e eu fico ali. Exatamente. Aí eu comparo esses dados com o relatório de faturamento. Sim, o campo final, sempre com o campo final. Tá. Tá bom? Tá, só com o campo final. Sim. Vou fazer. Vou dar uma olhadinha e aí eu acredito que no início da semana que vem eu já passo para você algum posicionamento através de e-mail e daí a gente conversa se tá bom, precisa um contato, uma reunião, alguma coisa assim. Tá, Michel, o seu deu certo também? Só fiquei na parte de selecionar os amarelos aqui, que estava fazendo outra coisa. Estava verificando aqui que tinha coluna sem marcar. Eu voltei e fiz de novo. Aí é número de série, fim monocromática. E fim cor. Ô, Jaque, passa um print para eles da tua tela e aí eles pregam os quadradinhos lá e fica já o exemplo também, se outras pessoas precisarem. Eu vou mandar aqui o print, depois eu mando um e-mail, né? Eu vou passar também pro Caio. São esses campos aqui. Live também, por favor. O link. Não, foi bem tranquilo. interessante, foi. Deixa eu pôr aqui. Aqui está com algumas séries, mas é só para vocês verem quais são os campos a ser considerados. Mandei aqui no chat. Beleza. E isso ajuda porque, exemplo, aqui tem outras capas, né? Tem até que a Thalita colocou, tem a Seduc Escola. Então, você pode usar um único arquivo para validar vários pré-faturamentos ao mesmo tempo. E não ter que ficar olhando um a um, é muito mais trabalhoso, muito mais difícil a gente puxar o relatório de um a um. Com um arquivo só, você consegue validar 5, 6, 7 contratos. Ok, vamos lá, vamos tentar. E aí, anota qual que você viu que está diferente, e a gente vai ver por que está diferente, se realmente é algum problema, se tem que dar desconto,
porque eu olhando aqui janeiro, fevereiro, o que apareceu que estava diferente era uma máquina que instalou no mês, né? Da Galdino, né? Ou Se uma não me engano, máquina é que não Galdino. monitora, ou uma máquina que nunca monitorou. Tem que ver alguns, tem ainda no relatório, não sei se já foi corrigido, porque isso até foi apontado para a Amanda, para a Sandra, questão de passo que está ali nesse contrato, passo municipal, o BS está nesse contrato, então isso tem ali, mas algumas, por exemplo, o CMEI Antona, que é da Nadir, tem essas coisinhas, mas eu acho que já está tudo ok, né, Amanda? Isso, aquelas que você trouxe a pontuação ali, Lu, no dia que nós fizemos a conferência já foi ajustada, tá? A gente já pediu ajuste de endereço para ficar para cada localidade correta. Tá. O Galdino, o CMEI Galdino, que foi feita dia 16/2, só que eu estou ainda com um faturamento antes de todos esses, não sei se sai um faturamento mais atualizado, alguma coisa, ou é esse mesmo que eu O próximo, acredito que ele já vai refletir. Ah, então tá bom. Uhum. Ok, então. Tá bom? Uhum. Vamos aguardar, então vou fazer e aí semana que vem entro em contato. Tá bom. Fernanda, eu vou mandar um e-mail para o Caio, então. Eu vou fazer para não sei, eu vou mandar um e-mail só para o Caio separado, falando das notas até dezembro, para não ficar vários assuntos, né, no mesmo e-mail. Então, vou pegar, passar para ele, né, até dezembro, explicando o que tem, qual é HD, quanto que é o de desconto, e explico para ele. Se ele precisar ou tiver qualquer dúvida, ele me chama, eu falo com ele diretamente sobre esse ponto. E, em paralelo, janeiro para cá, vou falando com o Michel e com a Luciane para tirar as dúvidas dele nos pré-faturamentos de janeiro para frente. Perfeito. Tudo bem? Só copia daí, já aqui no teu e-mail, a Segov Convênios, que é da Karina, que é da Secretaria de Governo ali do município, que eles que estão nos apoiando junto ao Caio ali para a gente poder finalizar o assunto até dezembro. Tá. Você me passa no Teams para eu só não esquecer de colocar eles aqui, que aí eu monto um e-mail também. E aí qualquer coisa é só me chamar no Teams ou me ligar. Perfeito. Tá bom? Obrigada, Jaqueline. Obrigada, meninas. Fernanda, Amanda, Obrigada, Wesley. Lu. Nada, tchau. A gente às vezes demora para retornar, mas a gente retorna, tá? Com tudo completo. Menina, que ansiedade é muita coisa. Eu quero fazer isso de uma vez, conferir, dar tudo certinho, a gente prosseguir, né? Vai ser bom para todo mundo. Com certeza. E vocês vão ver, a hora que nem eu falei já outras vezes, a hora que o contrato estiver redondinho, vocês não vão mais ficar com essas dúvidas. E se forem coisas, são coisas pontuais que a gente resolve no mês. Não fica essas coisas de tempos atrás, né? A gente vê o problema, identifica e resolve. Com relação ao treinamento da ferramenta, Jaque, quem que vai dar para Lu, para o Michel? Seria eu ou o Guilherme, tá? Ah, tá. Mas é para mexer mais na ferramenta. A parte de validar pré-faturamento é essa explicação que eu dei agora. Certo. Sexta que vem 25. E mexer na ferramenta o Wesley e o Gui, né? Guilherme, isso. Se tiver alguma validação, aí é com vocês. Vocês podem estar vendo um horário mais bacana aí para vocês aí do dia de vocês. Já tem o nosso contato aqui, né? Pode já nos procurar, né? Para pedir, daí pode ser todo mundo junto ou uma pessoa por vez. Basicamente, eu vou orientar e mostrar a forma de vocês fazerem validação no equipamento físico e na impressora, né? Na impressora física e na ferramenta, né? Que nós vamos olhar sempre para o contador atual da máquina versus o contador que a ferramenta está coletando ali, que é uma forma de vocês identificar se está ok, né? A ferramenta com os contadores estão batendo, né? Ok. O Guilherme está ali também, agradeço que mandou acesso para mim e tudo. Obrigadão, hein? E, Michel, a gente vai se falando para fazer aí a conferência juntos. Temos assuntos para falar. Beleza, Lu, a gente vai se tratando. Só na sexta-feira parece que retornou o e-mail do treinamento, Wesley, na sexta-feira. No período da manhã a gente não consegue, mas se for à tarde também, eu acho que seria interessante. Mas a gente vai se falando, fica tranquilo. Você fala sexta-feira agora? Dia 25, não, 25. Ah, dia 25? Perfeito. Aí
só dá um toque falando, tal horário fica feito, pô, sem problema. Estamos à disposição, tá? Ô, Michel, mas se vocês Flexibilidade também total pela quiserem nossa parte. validar e me informar pelo WhatsApp, aí eu também chamo o Uhum. Wesley aqui e a gente alinha, não tem problema. Ah, Pode tranquilo ser. então, Eu Amanda. faço meio Beleza, campo ali também, não tem problema. beleza. Obrigado de novo. Da minha parte só, vamos lá. Isso aí, vamos lá. Começar a caminhar já. Então tá bom, estamos aqui. Qualquer dúvida é só chamar, viu? Obrigada pela atenção de Eu que vocês. agradeço. Obrigado, Obrigada, pessoal. Tchau, Lu. Tchau. Bom Obrigada. feriado, Tchau. bom Tchau, descanso. Tchau. Para vocês também. Wesley, você Tchau, quer tchau. validar aquele ponto que você me trouxe depois? Pode ser. Tchau, tchau. Beleza, eu te chamo aí daqui a pouco. Tá. Tchau.